Fala galera, tudo bem? Bom dia! Estou aqui de volta. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda final do Sampa Ball, né? Falar do Sampa Ball masculino. Aproveitem porque vídeo 2 vezes na semana, só daqui 1000 luas, mas bora pro vídeo. Recado de sempre, de conferir, de deixar o like, conferir se você tá inscrito. Muita gente daqui é inscrita, mas eu tenho a meta de chegar em 500 inscritos para poder liberar área de membros e ter vídeos exclusivos. Tô começando a planejar isso, o que vai para conteúdo exclusivo, o que fica aqui no aberto, mas isso é para o futuro. Mas para hoje vamos falar de Spartans e Cannibals, a grande final do Sampa Ball masculino. Para quem viu o vídeo do feminino, vamos seguir mais ou menos o mesmo esquema. Para quem não assistiu, fica a recomendação, ficou bem legal também. Caipiras e Valers vão fazer o confronto do lado feminino do Sampa Ball. Começando pelo Cannibals, a gente vai falar de uma equipe que teve 9 jogos e 9 vitórias. É um time invicto que está chegando pro Sampa Ball. Quando a gente fala de playoffs, o time venceu por 31-13 o Unicamp Eucaliptus e por 34-6 o Palmeiras na final da sua conferência. Já do lado espartano da bola, a gente teve 8 jogos, lembrando que teve 8 jogos porque a equipe foi impactada pela desistência de uma das equipes, né? Então no começo do Paulista de Flag a gente tinha 30 equipes com confrontos mais redondos e mais igualitários entre os times. Com a desistência de uma equipe que agora eu não me recordo qual é, alguns times tiveram que fazer 8 jogos. Então por isso a gente teve o desconto de um dos jogos de todas as equipes. Então aqui o Cannibals fez 9, mas em termos de classificação foi descontado o pior resultado, então a pior vitória, algo assim. Pro Spartans a gente teve 8 jogos, 7 vitórias e uma derrota pro Crimson Fox na fase regular. Porém, nos playoffs, o time venceu por 40-21 o Rhinos e por 49-20 o Fox. Então o time foi a desforra e descontou o resultado na final de conferência. Tem um ponto aqui que difere do feminino, que a classificação do masculino foi totalmente customizada, né, por conta de diversos fatores que impactaram tanto esse jogo a menos quanto também algumas desistências durante o caminho. Então eu não tive os dados das defesas na fase de grupos, né, mas falando dos ataques, o Cannibals marcou 289 pontos, foi o terceiro melhor ataque, isso dá uma média de 32 pontos por partida, e essa média dos playoffs subiu meio pontinho, né? Então a média aqui do time da capital foi 32,5 pontos nos playoffs. Spartans fez 249 pontos, foi o sétimo melhor ataque, porém teve um jogo a menos na fase de grupos, então isso conta. Teve 31,12 pontos de média e a média dos playoffs subiu muito. Foi de 31, né, na fase de grupos para 44,5. É o melhor ataque dos playoffs até aqui. Com destaques individuais, o que pode ficar destacado aqui no Cannibals é o Moraes, com 5 TDs nos playoffs. Ele é um dos líderes dessa estatística nos playoffs, então é uma arma bem forte aqui do Cannibals nessa competição e pode aparecer na final também. Já do lado do Spartans, a gente tem o Tomás liderando o time com 4 TDs também, não está muito atrás do Moraes aqui do Cannibals. E o Renato, nos playoffs, né, o Renato Munford, é o líder em conversões com 3 conversões nas fases mais agudas aqui do Paulista. Falar de defesa aqui da fase de grupos vai ser um pouco mais difícil pelos problemas que eu já citei, mas a defesa dos Cannibals nos playoffs sofreu apenas 19 pontos, o que dá uma média ali de 9,5 pontos por jogo, menos de 2 TDs ali se a gente for converter para posses. Já a defesa do Spartans teve 41 pontos sofridos, numa média de 20,5. Os destaques individuais do Cannibals são vários, na verdade. A gente tem 3 jogadores dividindo a liderança com 2 interceptações nos playoffs, então a gente tem o Thales com 2 interceptações, o Dedé e o Aimoré com 2 também. E o destaque principal do time na defesa é ele, Vitor Felizardo, com 6 sacks nas fases mais agudas aqui da competição. Então é um número bastante importante e expressivo e mostra como essa defesa do Cannibals é muito boa. E outra estatística também é a liderança do Dedé em chips. Então o Dedé tem 3 chips nos playoffs. A defesa do Spartans também não fica atrás em número de interceptações, né? A gente tem 2 jogadores também co-dividindo a liderança junto com o Dedé, Aimoré e o Thales. A gente tem o Índio e o Tlace também com 2 interceptações cada. Vamos falar de prognóstico agora. Para mim, o que vai ser a força motriz desse jogo vai ser a interação do forte ataque do Spartans contra a ótima defesa do Cannibals também. Então, para mim, tudo vai partir de como essas duas unidades vão interagir. Por exemplo, caso o Spartans mantenha um ótimo desempenho ofensivo que vem sendo empregado aqui nos playoffs, como que isso vai impactar o ataque do Cannibals,
ou então como isso vai impactar a defesa do Cannibals também. Se o jogo for um tiroteio, né, com altas pontuações, vai ser puxado pelo forte desempenho do ataque do Spartans frente à defesa do Cannibals, porque quanto mais o Spartans conseguir ser consistente na pontuação, vai obrigar o ataque do Cannibals também a ser consistente na pontuação. E aí também, se a gente tiver o outro lado da moeda com a defesa do Cannibals se sobressaindo, como isso vai impactar no ataque do Spartans em relação a ser um pouco mais ofensivo ainda, mais ofensivo ainda do que já é, né? Mais agressivo, acho que é a palavra mais certa. E a partir daí, como que o ataque do Cannibals se porta, né? Com a defesa conseguindo brecar esse ímpeto do Spartans, como que o ataque do Cannibals vai controlar relógio ou vai conseguir atacar a defesa do Spartans de uma forma mais paciente, mais consistente. Tudo vai depender, pra mim, tudo parte de como o ataque do Spartans vai interagir com a defesa do Cannibals e a defesa do Cannibals vai interagir com o ataque do Spartans. Acho que são as duas principais unidades aqui, em termos de matchup. Claro que também o ataque do Cannibals e a defesa do Spartans é um matchup que precisa ser explorado e analisado, mas eu acho que são duas unidades que vão ser afetadas pelo desempenho do seu principal fator, que no caso do Cannibals é a defesa e no caso do Spartans é o ataque. Acho que não são coadjuvantes as outras unidades, mas vai ser bem afetado sobre o que acontecer nesses eventos específicos desse confronto. E você, qual que é a sua opinião para o Sampa Ball? Qual que é o seu palpite? Deixa aqui nos comentários o que você espera para essa final. Agora, voltando a ser o Gabriel jogador, eu estou bem animado, quero muito jogar. Estou para ver tudo que eu analisei e me preparei aqui estudando, entender o que vai acontecer, o que não vai. Vai ser muito legal também para fazer um review depois. E, enfim, deixa aqui nos comentários o que você tá com expectativas desse jogo. Continua aqui no canal, tem muito vídeo de flag. Se você não assistiu algum vídeo, dá uma procurada aqui. Também vou deixar alguns vídeos recomendados. Fica aqui no canal, é muito importante pra gente ir crescendo e aparecendo pra mais gente, tá bom? Um beijo, fui!